Como você abre a sua posição? Você vai abrir a sua posição assim que o preço tocar a região de demanda? É uma estratégia, é um operacional. Tá errado? Não tá tudo ok, faz parte, entende? Mas pode ser também que você veja o comportamento do preço nessa região de oferta, ao invés de só executar quando o mercado chega lá. Por quê? Principalmente para o caso do dólar index, porque aqui no dólar index a gente percebe que eu tenho 3 regiões de oferta. Entende? Eu tenho uma região de oferta no macro, que obviamente seria levado mais em consideração do que uma do micro. Eu tenho uma região de Fibonacci de oferta, eu tenho uma região de oferta do micro também. Então, assim, eu tenho uma região de oferta que basicamente se resume a todo esse range aqui. Concorda comigo? Quero ver se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Você junta praticamente tudo isso, o range de oferta que você tem aqui é absurdo e você precisa filtrar isso. Claramente, você pode abrir uma operação, por exemplo, quando o DXY, no caso o EURUSD, que é o contrário, que você vai abrir uma compra, né? Mas assim, quando chegar nessa região, eu abro uma posição de venda nesse ponto. Pode fazer isso? Tá errado fazer isso? Não, não tá errado. Só que você precisa observar que seria interessante você buscar cada vez mais confirmações para você montar uma posição no mercado. E aí é engraçado, né? Que a live aqui de análise é uma análise e uma aula também, né? Então presta atenção nisso. Como você vai executar a sua operação depende muito do seu operacional. O que é que eu gosto? Geralmente, eu faço as operações em low time frame, 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos. E o que é que acontece? Algumas pessoas podem já executar diretamente, mas você pode executar a partir da movimentação que o preço faz dentro da região de oferta. Então vamos supor, a gente está na região de oferta aqui, a gente tem todo esse range operacional. Então, eu vou entrar só na oferta micro e esperar o preço cair. Uma opção. Qual seria a outra? E aqui eu mais indicaria para vocês. É esperar ver como o preço reage a todo esse range de oferta, ok? Então, esse range de oferta aqui, ó, como o preço reage a ele? Como o preço chega? O preço ele já chega aqui na região de oferta maior e volta. E se ele volta, ele confirma, porque ele já dá uma mitigada nessa região de oferta. E aí, o que é que eu vou dever observar? Eu vou observar como ele se comporta no sentido de o preço chegou, estruturou para queda? Se estruturou para queda, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no low time frame, por exemplo, aqui eu já estou em low em 5 minutos, mas eu posso descer aqui por 1 minuto e ver como o mercado ele vai se comportar no 1 minuto também, ok? Então, ele pode vir aqui no 1 minuto, chegar até a região de oferta macro, estruturar para queda, fazendo o MSS ou o Change of Charter, que seria a mudança inicial da característica, né, do mercado, e aí a gente poderia observar um ponto de oferta dentro desse outro range formado aqui para executar uma operação. E o que é que acontece com isso? Quando a gente faz isso, a gente filtra um trade. Ok? Então, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Dá para filtrar as análises. Eu não preciso apenas esperar regiões de oferta e demanda macro. A gente consegue filtrar as regiões de oferta para abrir operações com risco-retornos muito maiores. Porque, por exemplo, se eu espero todo esse contexto acontecer aqui no dólar index e me posiciono numa região de oferta aqui, ó, chego aqui, me posiciono na região de oferta aqui e vou buscar os lowers, né, que seriam os nossos alvos, ou seja, o fundo do mercado. Veja isso, daria uma operação de 14 para 1, ok? Vocês já entendem o poder que isso tem? De 14 para 1. Caso eu fosse entrar apenas aqui, ó, quando o preço chegasse, utilizasse a oferta micro aqui, olha quanto seria que daria essa operação. 5. E se eu entrasse aqui de novo, no mais de cima aqui, ó, nessa região de oferta, colocasse meu stop aqui nessa região e o meu take aqui abaixo desse lower, daria 2 para 1. Então, filtrando as regiões de oferta e demanda, a gente consegue aumentar o risco-retorno das nossas operações, ou seja, o retorno sobre o risco que a gente vai estar correndo ali no mercado. Engraçado que, na maioria das vezes, era aqui os fones de Londres e Nova York, exatamente. Agora, sim, aí é um filtro, né? Então, assim, o dólar index está se comportando dessa forma. Naturalmente, eu vou esperar o preço se comportar dentro dessa região aqui de oferta. E aí, como eu falei para vocês, na live anterior, a gente pode interpretar é comum esse conseguir trader é real? Acredito que se é comum a tua pergunta, irmão, sobre conseguir trades de risco-retornos mais altos, né? Então, é comum. Porque quanto mais você treina também o seu psicológico para conseguir identificar quando esses trades aparecem. Por que eu falo que é comum?
Porque se você opera apenas EURUSD, não vai ser tão comum assim, porque as suas oportunidades vão ficar limitadas a EURUSD. Mas, por exemplo, quando você opera EURUSD, GBP-USD, GBP-JPY, XAU-USD, Nasdaq, ou seja, quando você opera uma cartela maior de ativos, e aqui não é uma recomendação que você faça isso, porque eu não sei o nível de mercado que você está. Quando você abre essa cartela de ativos, você consegue enxergar essas oportunidades de risco-retorno mais altos em outros ativos também, não só no EURUSD. Não precisa ficar somente esperando essa operação aparecer no EURUSD. Você pode conseguir operações de risco-retorno grande em outros ativos também, ok? E com base nisso, vai depender do seu operacional. Agora vai depender também da forma que você se comporta com relação ao mercado. Porque tudo isso deve estar no seu plano de trading. Não tem perigo você abrir a operação de 3 para 1, de 10 para 1, de 20 para 1, que seja, mas desde que tudo esteja no seu plano, ok? Então aqui a gente tem essa região de oferta, todo esse range de oferta relevante para o DXY, e como eu falei para vocês na live anterior, a gente não precisa apenas esperar o preço do ativo chegar até essa região de oferta para efetuar uma operação. Então eu tenho aqui, pessoal, veja só, uma movimentação aqui no dólar index, muito grande até chegar à região de oferta. O que é que eu posso fazer, Tony? Você pode se posicionar em direção à região de oferta, entendendo que no mercado regiões de oferta e demanda são regiões de imã também. Não são só regiões reativas, são regiões que puxam o preço até elas. Então, por exemplo, se eu tenho um grande volume de oferta, essa oferta ela precisa ser mitigada. Ela precisa ser mitigada, ela precisa ser contemplada no mercado. E aí, caso o preço vá buscar, você tem que estar posicionado direcionando os seus alvos para a região de oferta, porque, como eu falei, as regiões de oferta, as regiões de demanda servem como imã no mercado. Ok? Então você não precisa ficar preso apenas ao preço chegar aqui para eu ter que fazer uma operação, meu Deus, não. Você pode ir em direção a essa região de oferta. E aí vai depender da forma que você opera. Mas assim, por exemplo, eu estou aqui no gráfico de 30 minutos, aí eu entro nos 5 minutos. E aí eu vou confirmar aqui se a estrutura está de alta em low time frame. Perdão, e a estrutura está de alta. Eu consigo observar isso. A gente tem região aqui de acumulação, mas o preço está sempre fazendo topos e fundos ascendentes, que é isso. Topos e fundos cada vez maiores do que os anteriores, ou seja, a tendência clara de alta. Entendendo que a tendência é clara de alta, o que é que eu vou buscar? Regiões importantes para fazer compras, e obviamente esse não seria o cenário para a gente efetuar compras, porque a gente está fazendo essa análise, são 8 horas de um domingo, né? Então não faria nenhuma operação nesse sentido. Mas o que é que eu buscaria? Buscaria, por exemplo, regiões de demanda, que seria interessante para fazer venda, como essa região aqui de demanda de 5 minutos. Fazer venda não, perdão, fazer compras, né? Então, eu me posicionaria voltando aqui a essa região e aí para pegar a movimentação para o preço subir a partir desse ponto, inclusive, quem sabe, capturando uma liquidez que estaria presa nessa área aqui, ok? Então, com base nos meus gatilhos, você faz backtest, mano, faz evoluir mais rápido, faz evoluir mais rápido. Vou só comentar sobre isso e depois eu comento sobre backtest. Aqui é o seguinte, eu consigo identificar em low time frame que o low time frame está de alta, então eu vou buscar regiões interessantes para efetuar compras, entendendo que o alvo aqui são essas regiões de oferta acima, entende? Então eu vou buscar confirmações low time frame para buscar uma demanda de high time frame, de mid time frame, que seja. Então isso pode acontecer, pessoal, inclusive durante a sessão Nova York amanhã, pode acontecer até em Ásia, ok? Mas eu esperaria pela sessão Nova York. E aí eu consigo me posicionar tanto em direção à região de oferta, ok? Fazendo compras nessa região, me direcionando até a região de oferta e também poderia me posicionar aqui vendido a partir do momento que o preço chegasse e reagisse da forma que eu quero dentro dessa região de oferta. Então, assim, vocês têm que tirar da cabeça o viés, né? Porque muitos traders são enviesados e isso acaba atrapalhando muito o processo de evolução, pessoal. Porque, assim, você quer estar certo, né? E eu tenho até um vídeo aqui no canal, quem não assistiu, assista. Tem um vídeo que eu falo, você quer ser trader ou você quer ter razão? E esse questionamento as pessoas não falam, né? Então, assim, pessoal, o pessoal não fala sobre isso. Então, assim, você quer ser trader ou você quer ter razão? É uma pergunta muito importante. É uma pergunta muito importante. Porque se você quiser ter razão, desculpa, irmão, o mercado não é para você. Porque razão vem do viés de confirmação. Se você estivesse apenas enxergando vendas aqui porque a tendência macro está de queda,
você perderia toda essa oportunidade de compra, operações de 7 vezes o risco, por exemplo, ok? Então você tem que tirar isso da cabeça e ficar enviesado. Assim como para compra, assim como para venda, para o que seja, vocês têm que tirar isso da cabeça, ok?